Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo da série Atualidade do Pensamento Espírita. Nas oportunidades anteriores, estudamos a introdução e também os prolegômenos. E agora vamos começar o estudo das perguntas e respostas propriamente ditas. As perguntas feitas por Allan Kardec e as respostas dos amigos espirituais. Então, seguindo a metodologia de Allan Kardec, nós vamos procurar seguir pelas questões por ele propostas. Hoje nós vamos ver Deus diante do universo e as provas da existência de Deus. Para aqueles que quiserem se aprofundar no assunto, é nas questões 1 a 9 de O Livro dos Espíritos, tá bom? Kardec, logo na primeira questão de O Livro dos Espíritos, ele nos intriga pela sua inteligência, pela sua perspicácia e pela vanguarda do seu pensamento, pelo futurismo do seu pensamento no século XIX. Ele pergunta que é Deus para os amigos espirituais. Ele poderia ter perguntado quem é Deus, dando uma ideia de que Deus é um ser à imagem e semelhança do homem, como se cria até o momento em todas as épocas da humanidade. Mas ele, com um simples pronome interrogativo, ele revolucionou toda a pesquisa a respeito de Deus. Ele pergunta que é Deus, porque já intuía que Deus não é um ser circunscrito como nós. Apesar de ser uno numa abordagem monoteísta, que nós vamos estudar no próximo vídeo, mas Deus, ele não se circunscreve como o ser humano. Ele não tem as mesmas características, nem de forma, como nós temos agora nesse atual nível evolutivo, e nem tampouco de sentimentos e emoções em relação a essas limitações que nós possuímos ainda. Então, respondem eles que Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Passando daí, já seria mera especulação de Allan Kardec. Vista essa questão, ele também faz uma pergunta muito interessante e muito inteligente a respeito de uma comparação entre Deus e o infinito. Ele pergunta se Deus poderia ser o infinito. E os espíritos respondem que isso é uma questão da limitação de nossa linguagem humana. É tentar definir uma coisa que não é conhecida através de outra coisa que também não é conhecida. Aliás, o que é o infinito? É aquilo que não tem fim? Quando nós virmos os atributos de Deus, nós vamos ver que Ele é eterno. Nós somos imortais. Mas Deus é eterno. Por quê? Porque Ele não teve começo, teoricamente falando, e também para a nossa prática de filosofia espírita, nós devemos usar essa opção que Deus não teve começo, até porque como seria criada, a matéria, como seríamos criados todos nós se Deus tivesse tido um começo. Então, para esse pressuposto que Deus é eterno, será que o universo também seria eterno? Será que a matéria é tão eterna quanto Deus? São questões que nos intrigam realmente no início desse nosso estudo. Mas vamos nos ater a essa questão do infinito. Infinito é o que não tem fim, ou como dizem os espíritos, é aquilo que nos é desconhecido, apesar de não sabermos se tem um fim ou não. Então dizem eles, para todos que lerem essa questão, o infinito é aquilo que é desconhecido por nós. Aliás, quando nos alçamos nas atuais conquistas da astrofísica, nós vamos ver que as distâncias a nível de universo, elas são muito grandes. Ou seja, são imensuráveis para a nossa mente. Bom, eu trouxe aqui um quadro a respeito dessas distâncias para que nós possamos ter uma
pálida ideia do que é esse tamanho de universo conhecido, porque como nós vamos ver daqui a pouco também existe uma teoria chamada do multiverso. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos nos ater primeiro a esse quadro com as distâncias a nível universal. Vamos dar uma olhadinha nele. Bom, aqui nós dizemos que um ano-luz seria nada mais, nada menos, vamos especificar, do que 9 trilhões, 460 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Lembrando-se que a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. Então, 9 trilhões e meio de quilômetros seria a velocidade que a luz percorreria durante um ano-luz. Então, nesse esquema, se nós fôssemos na velocidade da luz da Terra ao Sol, nós gastaríamos 8,3 minutos. Se nós fôssemos a estrela Alpha Centauri, nós gastaríamos 4 anos-luz, 4 anos viajando na velocidade da luz. Se nós percorrêssemos todo o diâmetro da Via Láctea, nós teríamos que percorrer 100 mil anos-luz. Ou seja, viajaríamos 100 mil anos na velocidade da luz para percorrer todo o diâmetro da nossa galáxia. Se nós pudéssemos e tivéssemos condições para percorrer toda a extensão da galáxia de Andrômeda, nós gastaríamos 2,3 milhões de anos-luz. É isso mesmo, 2,3 milhões de anos-luz. Se nós pudéssemos percorrer até o limite do universo visível, nós gastaríamos a incrível cifra de 13,7 bilhões de anos-luz. Repito, 13,7 bilhões de anos-luz para viajarmos até o limite do universo visível. E nada impede que esse universo se expanda para muito além do que a nossa mente pode imaginar. Isso estamos falando do universo material, dessa matéria como nós a concebemos no mundo material, fora a questão da multidimensionalidade do mundo espiritual. E ainda podemos lidar com uma teoria defendida por alguns astrofísicos e físicos teóricos que se chama multi-universo, ou seja, a ideia de que podem coexistir vários universos ao mesmo tempo. Esses universos podem ou não estar em contato um com o outro, universos que podem inclusive estar em dimensões diferentes da nossa. Alguns chamam de mundos paralelos, mas são apenas teorias que ainda não foram confirmadas pela física teórica, mas que são pressupostos já defendidos por boa parte dos astrofísicos atuais, mentes brilhantes que dedicam já décadas ao estudo dessa física. Pois bem, nós falamos em multiverso, ou mundos paralelos. Para quem quiser se aprofundar no assunto, que não é esse o objetivo do nosso vídeo, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo, na apresentação desse vídeo, um link que fala a respeito do multiverso. É um documentário muito interessante, de 40 e poucos minutos, que quem quiser se aprofundar vai poder encontrar boas informações a respeito dessa teoria e compará-las com o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Uma outra coisa muito interessante é essa multidimensionalidade da matéria, que já é admitida por alguns físicos quânticos, através de uma teoria que se chama das cordas, na qual
defende-se que toda a origem da matéria estaria em filamentos energéticos chamados cordas, filamentos minúsculos chamados cordas, que nós ainda vamos aprofundar em outras oportunidades no nosso estudo, e que foi defendida por Allan Kardec quando põe o mundo espiritual, apesar de incessantemente interagir com o mundo material, mas é um mundo independente e à parte. Essa teoria das cordas já admite a possibilidade de haver 11, no mínimo, 11 dimensões materiais no nosso universo. Então isso abre uma ponte teórica, bem dizer, ainda não confirmada na prática, mas abre uma ponte teórica muito grande para admitirmos também que possam haver dimensões espirituais nesse universo ou em outros universos. Então vemos que aí é todo um conceito, é todo um conjunto teórico que em nada desmente o que Allan Kardec recolheu de informação dos espíritos superiores a partir da segunda metade do século XIX. Eu vou deixar também um link nos comentários do vídeo a respeito das distâncias do universo. É um vídeo muito rápido e que vai fazer com que nós entendamos a grandiosidade do pensamento e do poder, da onipotência e da onipresença divina em relação à sua criação, que é o universo ou os vários universos, como a teoria de alguns diz. Prosseguindo no nosso estudo, nós vamos agora fazer uma abordagem das provas que Allan Kardec fornece através da lógica, não através da crença cega, mas através da racionalidade. Quais são os argumentos que ele usa, através das informações dos espíritos superiores, para dizer que Deus existe? Kardec, preocupado em estabelecer provas racionais a respeito da existência de Deus, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos amigos: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E eles respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é a obra do homem, e a vossa razão responderá. Estamos aí na questão número 4 de O Livro dos Espíritos. Então vemos que um dos primeiros argumentos a respeito das provas da existência de Deus é que não existe efeito sem causa. Allan Kardec deixa bem claro que a existência de Deus pode ser provada através de um axioma. O que é um axioma, senão uma verdade que de tão óbvia não precisa ser demonstrada e que serve de princípio para várias deduções a partir dela? Isso é um axioma, aliás, um dos axiomas de O Livro dos Espíritos, muito usado por Allan Kardec, é a lei de causa e efeito. Então, os próprios espíritos respondem a Kardec que através dos efeitos é que se conhecem as causas. E se o universo é todo produzido de forma inteligente, ele funciona de uma forma incomensuravelmente inteligente, então a causa há de ser inteligente. A causa que formou e tem a manutenção e faz a manutenção desse universo, ela há de ser também inteligente. Esse é o primeiro argumento que Allan Kardec usa para imprimir essa ideia da existência de Deus através da defesa da lei de causa e efeito. Um outro argumento muito interessante que Kardec usa e pergunta aos espíritos é que, se a ideia de Deus fosse o produto de uma educação ocidental ou oriental, aquelas tribos primitivas, elas não teriam uma ideia da existência de Deus. Ora, em grandes teóricos,
como Joseph Campbell, como Mircea Eliade, por exemplo, todos eles fazendo uma análise da mitologia e das crenças e religiões das épocas mais remotas da humanidade, eles descobriram que todas elas, de alguma forma, cultuavam Deus. Deus através da natureza, Deus através dos híbridos entre homens e animais, não importa, mas todas elas cultuavam essa ideia de um poder que transcende a manifestação humana. Portanto, Deus não é o produto de uma educação no caso aí em termos de instrução, como sinônimo de instrução, Deus não é um produto dessa educação que nós aprendemos, dessa educação religiosa, quer seja oriental e ocidental. Então esse é o segundo princípio. O terceiro princípio que Allan Kardec usa para defender a ideia de um agente formador externo ao universo é que a matéria não pode formar-se a si mesma por não ter inteligência. Allan Kardec, de forma magistral, fez a seguinte nota na questão número 8 de O Livro dos Espíritos. Vamos acompanhar. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Então fica aí o bom senso de Allan Kardec. O acaso que fosse inteligente já não seria o acaso. Aliás, o que é o acaso? Como alguém poderia explicar que o acaso, como é o acaso, o que é realmente esse acaso? Então, são obras do orgulho humano, que apesar de grande poder de informações já detidas, de muitas vezes de inteligência brilhante, não admitem que há algo além da morte do corpo físico, não admitem que há algo além desse campo de estudos que a física, que a química ou a biologia podem estudar. Então é o orgulho humano tendo uma ideia reducionista do universo e uma ideia reducionista do próprio ser humano. Todavia, o trabalho desses homens e mulheres de ciência é muito importante, porque foi através dessa mesma ciência acadêmica que no século XIX o Espiritismo pôde existir em meio à dogmática da Igreja e da religião, sobretudo ocidental. E vai ser também através dessa ciência acadêmica que, segundo o próprio Allan Kardec, vai poder a doutrina espírita ser comprovada de forma acadêmica. Pode-se estar muito longe disso ainda, mas tudo converge para esse fim. No livro A Gênese, Kardec diz uma coisa muito interessante no capítulo 2. Deus não se mostra em suas obras, mas se afirma através delas, dizia ele. Então, através dos efeitos, podemos remontar as causas. E se o universo é um efeito inteligente, Deus há de ser uma forma inteligente. Portanto, Deus existe e é a inteligência suprema na visão da doutrina espírita. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se em nosso canal. Se você já é inscrito, toque o sininho ao lado do botão de inscrição a fim de receber vídeos novos do nosso canal. Ajude a divulgar essa obra maravilhosa que é o Livro dos Espíritos. Essa obra é sobretudo de autolibertação. Muito obrigado a todos que chegaram até o final do vídeo conosco. Só tenho que agradecer profundamente a vocês e a Deus a possibilidade
de estarmos juntos em mais dessa oportunidade. Muita paz, felicidade e saúde a todos.